Crônicas, capítulo 34, é que devemos viver acima da média. E quando falamos isso, alguém pensa e coloca muitas dificuldades. Mas veja o que a Bíblia diz em 2 Crônicas, versículo de número 1 e versículo de número 2. Diz a palavra de Deus assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Vemos aqui, irmãos, alguém que fez a diferença, alguém que viveu acima da média, mediocridade, ou seja, alguém que começou a reinar com 8 anos de idade. Qual é a tua dificuldade em fazer aquilo que Deus colocou na tua mão? Veja que uma criança de 8 anos, sendo colocada por Deus, viveu acima da média, fez melhor do que a maioria dos reis que fizeram lá. Diz a Bíblia que ele nunca se desviou nem para a direita nem para a esquerda, porque tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, mas não teve dificuldade, viveu acima da média, rompeu com a sua história e rompeu com o seu passado. Veja que coisa interessante, porque se você dentro desse mesmo texto aí voltar só um pouquinho no capítulo número 33, no versículo 21, veja quem era o pai de Josias, do rei Josias. 21 diz assim: era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Versículo 22 diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens e esculturas que Manassés seu pai tinha feito, e olha quem era o pai dele, era um idólatra, que serviu a todos os ídolos e a todas as imagens que o seu pai Manassés havia servido. Observe que é um ciclo: o pai de Josias, o Amon, e o avô de Josias, que era o Manassés, andaram no caminho que não agradaram a Deus, no caminho da idolatria. Agora vem Josias com 8 anos de idade e faz diferente do avô, e faz diferente do pai, e rompe com a história. E alguém diz assim: filho de peixe, peixinho é. Josias não, Josias foi alguém que fez a diferença e viveu acima da mediocridade. Mas meu avô fazia, problema do meu avô. Mas meu pai fazia, problema do meu pai. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que viver acima da média, acima da mediocridade. Não é porque todo mundo está fazendo o que eu tenho que fazer, não é porque todo mundo está andando o que eu tenho que andar, não é porque uma história veio sobre a minha vida que eu não posso romper. Não, eu rompo com qualquer história para fazer a vontade de Deus e para viver acima da média, acima da mediocridade. Aí talvez alguém diga assim: mas também era rico, filho de rei, Aí é fácil fazer a diferença. Porque tem os críticos são terríveis, viu, irmão? Mas tem Bíblia para crítico. Tem Bíblia. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo número 5. Eu sei que os irmãos gostam da palavra, por isso que eu estou lendo. 2 Reis, capítulo número 5, versículo de número 2. Vejam o que diz a palavra de Deus: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa o quê? Uma que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse essa sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua. Era uma escrava, irmão. Não era filha de rei, não era gente rica. Era uma escrava, uma menina que se tornou vítima da guerra, foi tomada escrava na guerra e foi bater na casa de alguém, morar na casa de alguém que fazia parte dos inimigos que escravizaram o seu próprio povo. Essa menina poderia estar amargurada, deveria indicar um caminho ruim para que ele piorasse mais ainda, ou fazer um mal contra ele. Não, ela estava ali e estava desejando o bem para aquele homem e mostrando o caminho para aquela família que estava sofrendo, e mesmo na condição de escrava, e mesmo na condição de prisioneira, aquela criança estava desejando
profeta restauraria a sua lepra. E o que é que essa menina fez? Fez a diferença, irmãos. Ao invés de estar amargurada, ela mostrou o caminho do Senhor para alguém que estava precisando. Não importa a condição, mesmo como escrava, mesmo servindo a alguém, ela era capaz de honrar aquele alguém, porque ela vivia acima da média, ela fazia a diferença, ela vivia acima da mediocridade. Procura não estar nas circunstâncias, está no coração das pessoas. Tem muita gente que é medíocre, diz assim: não fala porque ela não fala. Essa criança não disse isso, ela desejou o bem do seu Senhor, daquele que dominava e que havia lhe escravizado. Não peço desculpa porque é isso, irmão, deixa de besteira. Seja acima da média. Foi alguém que me fez, mas você é acima da média, você não é medíocre. Chega lá: meu irmão, me perdoe, minha irmã, me perdoe, e está tudo certo. E você ganhou aquela pessoa para Jesus. A Bíblia diz que Paulo se fez de tolo para ganhar o tolo, Paulo se fez de fraco para ganhar o fraco, Paulo se fez de sem lei para ganhar o sem lei, Paulo se fez de tudo para ganhar todos. E o que é que Paulo era? Era alguém que vivia acima da média, era alguém que fazia a diferença. Aleluia! Glória a Deus! Será que eu e você faz a diferença onde nós passamos? Será que eu e você faz a diferença por onde nós andamos? Será que eu e você faz a diferença dentro da casa do Senhor? Precisamos de pessoas que vivam acima da média dentro da casa do Senhor. Aleluia! Aleluia! E aquela criança mostrou o caminho. Aleluia! Agora tem aqueles, irmãos, que perdem a oportunidade do céu. E Deus concede uma bênção tão grande, mas são pessoas que vivem abaixo da média. São pessoas medíocres. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, versículo 8. E veja, irmãos, o perigo de viver uma vida de mediocridade. 1 Samuel 13, 8. Quando encontraram, diz assim: e esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinado. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-lhe aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E o que, irmãos? E ofereceu-o. Aí certamente alguém perguntasse: por que você fez isso? Não, porque deu um tempo que o Senhor quis que vinha, o Senhor não veio. E daí? Você só é capaz de esperar o tempo determinado por alguém. Porque quem fica acima da média espera o tempo, espera mais um tempo, espera mais outro tempo. Jó disse assim: ainda que o Senhor me mate, eu esperarei nele. Os discípulos disseram para Jesus: para onde irei eu, Senhor, se só tu tens palavra de vida? Quem não é medíocre sabe esperar. Quem é alguém que vive acima da média, ainda que pareça que o tempo está passando, mas ele espera, ele aguarda, porque ele sabe viver acima da média. Aleluia! Glória! E a Bíblia diz que depois que ele ofereceu os holocaustos, sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, sabe por que está demorando às vezes? É porque Deus está me provando e está me provando. Sabe por que ainda não aconteceu? É porque Deus quer ver se você é capaz de viver acima da média. Deus quer ver quanto tempo você pode esperar dele, aguardar dele. Deus quer ver. E a Bíblia diz que sucedeu que, acabando ele oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e saiu-lhe ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajudando em Micamais. Ou seja, não faltava desculpa, irmãos, para ele viver abaixo da média. Não faltava desculpas, irmãos, para ele viver uma vida medíocre. E aí a Bíblia diz que o profeta diz: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face
do Senhor não orei, e fortalecei e ofereci holocausto. Vejam o que Samuel diz. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Agora veja a consequência, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Se ele tivesse esperado, se ele tivesse aguardado, o profeta disse: o Senhor teria confirmado o reino de Israel para ti, para sempre. Mas veja o resultado de uma vida medíocre, que vive abaixo da média. Veja o resultado, porém, que agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. É um homem que sabe esperar em Deus. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que vive acima da média, é um homem que vive acima da mediocridade, é um homem que sabe esperar em Deus, é um homem que sabe aguardar em Deus, é um homem que sabe depender de Deus. E aí Saul perdeu a vez, porque não soube esperar no Senhor. Veja o que diz a Bíblia ainda em 1 Reis capítulo 12, versículo 26. 1 Reis 12, 26. Diz a palavra de Deus assim: e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o rei na casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. O versículo 28 diz: pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Este fez se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdote dos mais baixos do povo, que não era dos filhos de Levi. Quem é Jeroboão, irmão? Jeroboão é um servo da casa de Salomão, um servo que Deus coloca como rei. Era apenas um servo, um servidor da casa de Salomão. Mas diz a Bíblia que quando Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o trono. Quando Roboão assumiu o trono, Roboão tomou conselho com os anciãos sobre a política do seu pai, Salomão. E aí os anciãos disseram para ele: olha, tira o peso do povo. Seu pai colocou muito peso sobre o povo, muito imposto. Por isso tira o peso, o povo não aguenta mais. Aí aquele Roboão, que já era rei, consulta também os jovens, seus amigos. E os seus amigos dizem que nada, bota mais peso ainda, bota mais imposto ainda. E aí ele vai e ouve quem? Os jovens, os amigos. Um dos grandes problemas, irmãos, é a gente deixar de ouvir a Deus para ouvir os amigos. Deixar de fazer a vontade de Deus para fazer o gosto do amigo. E aí ele fez a vontade dos amigos. E o que foi que aconteceu? O reino se dividiu em 2. 10 tribos foram para quem? Jeroboão, que era um servo de Salomão. E 2 tribos ficou com Roboão. Roboão ia fazer guerra contra Jeroboão. Quando ele ia fazer guerra, o Senhor apareceu e disse: não faça guerra, porque são seus irmãos. E aí o reino é dividido: 2 tribos com Roboão e 10 tribos com Jeroboão. Só que o que Jeroboão faz quando assume o trono? Que deixa de ser escravo e passa a ser rei. Ele faz 2 ídolos e coloca um em cada lugar, com medo que o povo fosse sacrificar em Jerusalém, e quando fosse sacrificar em Jerusalém, ficasse do lado de Roboão, e se voltasse para Roboão. Com medo disso, ele fez 2 altares e 2 ídolos. A Bíblia diz que ele pecou contra o Senhor. Deus enviou um profeta que denunciou o seu pecado,
Veja o que o Senhor fala, capítulo 14. E o versículo 7 diz assim: vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, visto que te levantei, veja o que Deus está dizendo, levantei no meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel. Veja o que Deus fez, eu te levantei, te coloquei como um chefe e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te o que, irmãos? E a ti te o dei, e tu não fostes como meu servo, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fostes e fizestes outros deuses, imagem de punição para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo o homem até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todo se acabe. Eu nem quero ler o texto mais, irmãos, porque é tanto juízo que vem na vida desse homem, que não é brincadeira. Por quê? Porque ele não soube viver acima da média, porque ele foi medíocre, irmãos, porque ele, ao invés de aproveitar a oportunidade grandiosa que lhe foi dado, ele era escravo, passou a ser chefe, passou a ser rei, passou a governar, e não soube aproveitar a oportunidade. Porque não soube, porque viveu abaixo da média, porque fez o que todo mundo fazia. Ah não, eu tenho que fazer isso para segurar o povo. Fez o que todo mundo fazia, usou as táticas que todo mundo usou, não confiou no Senhor. Se eles tivessem confiado no Senhor, o Senhor me deu o trono, o Senhor vai manter o trono, o Senhor me colocou nessa posição, e o Senhor vai guardar essa posição. Se vivesse acima da média e confiasse no Senhor, não tinha perdido aquela posição que Deus havia lhe dado. É um perigo viver abaixo da média, viver uma vida medíocre, uma vida que todo mundo vive, aquilo que todo mundo faz, aquilo que todo mundo anda. Não, irmão, viva acima da média, use as armas que Deus te deu, use aquilo que Deus colocou na tua mão com sabedoria, faça a diferença no meio aonde você esteja, e você vai ver o resultado disso. É um minutinho aqui ainda. 2 Samuel 23, 8. Eu sei que os irmãos gostam de Bíblia, por isso que eu estou lendo. 23, 8. Ai, irmão Marcos, para fazer a diferença tem que ter condições. É mesmo? Para fazer a diferença, irmão Marcos, tem que ter estrutura. Ninguém faz nada sem nada. Será, irmão? Será que o Senhor é nada? Será que o Senhor está conosco é nada? Ou é suficiente? 2 Samuel 23, 8 diz assim: estes são os nomes dos valentes que Davi esteve: Joseba, Bassebete, filho de Taquemone. Quem foi procurando o nome da filha, tem um cara ali. O principal dos capitões, este era Adino, o Ezinita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Veja o que diz o versículo 9. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Veja o que aconteceu. Aqui diz subiram, eu gosto mais da minha tradução, mas não tive que pegar outra Bíblia, porque diz fugiram, né? Talvez a Bíblia dos irmãos digam isso também. Israel fugiu, houve um confronto e Israel fugiu. Agora veja o que aconteceu. Esse Dodô, veja o que ele fez. Esse se levantou e feriu
Bíblia diz que houve um confronto. E no meio do confronto, o povo, carreira, irmão. O povo fugiu, foi embora. Quando o povo fugiu e foi embora, tinha um soldado lá, chamado Dodô. Dodô disse assim: eu vou fugir não. Sabe quem é Dodô, irmão? Dodô é o homem que aprendeu a viver acima da média, a não fazer o que todo mundo faz, porque todo mundo, carreira, Dodô disse: eu vou lutar. Qual a honra? Será que Dodô achava que ia vencer um exército todo? Será que ele imaginou isso? Tenho certeza que não. Jamais passaria na mente de um ser humano que ele conseguiria vencer um exército. Mas certamente ele olhou e pesou e disse assim: é certo fugir, é certo dar as costas para o inimigo, é certo fugir da batalha. Ele disse: não é certo. Então o que é que ele fez? O que todo crente que vive acima da média deve fazer. E o que é? É não fazer as coisas para dar certo, é fazer as coisas porque é certo. Você não tem que fazer as coisas para dar certo, você tem que fazer as coisas porque é certo. Mas vai dar errado, mas está certo. Mas vai complicar tudo, mas é o certo. Faça o certo porque é certo, e não faça porque vai dar certo. Você já pensou, irmão, se os homens da Bíblia fossem fazer as coisas para dar certo? Muitos morreram, muitos sofreram injustiças, mas eles não faziam porque ia dar certo, não. Eles faziam porque estava certo. Quando aquelas famílias iam para a cova do leão, eles não entravam na cova do leão porque achavam que ia vencer o leão. Ele entrava na cova do leão porque ele dizia: é o certo, servir o meu Senhor até a morte. Faça o certo porque é certo e não para dar certo. E Dodô era um homem desse. Ele pega a espada e começa a lutar. Começa a lutar. E começa a vencer. E começa a vencer. E começa a vencer. E no final do dia, aquele homem venceu o inimigo. Sabe o que o povo fez, irmão? Quando soube que Dodô venceu o exército, o povo voltou para pegar o... Você é entre um que está no meio do povo, ou você é um Dodô nos dias atuais? Quem é? Quem sou eu? Quem é você? Somos aqueles que diante da guerra correm, mas volta quando tem despojo, ou somos aqueles que ficamos, que lutamos e vencemos aquilo que é invencível? Porque só vence aquilo que é invencível os que ficam para lutar e que vivem acima da média. Aleluia! Faz não, irmão, porque vai dar errado. É certo fazer? É. Mas não faça não porque vai dar errado. Mas é certo? É. Então eu vou fazer porque está correto. Você acha que era certo? Você acha que ia dar certo? João Batista chegar diante do rei e dizer: isso que você está fazendo com o seu irmão é pecado. Você acha que isso ia dar certo? Seja sincero. Você acha que ia dar certo para Elias chegar diante do rei e dizer todos aqueles pecados dele? Você acha que isso ia dar certo? Não mesmo. Mas Elias não fazia o certo para dar certo. Ele fazia o certo porque era certo. Era a vontade de Deus, era o querer de Deus, era Deus que estava mandando, estava no coração de Deus, então está no meu coração. E aqueles homens entraram na história porque fizeram certo, porque era certo e não para dar certo. O resultado Deus transforma, irmão. Sabia disso? O resultado Deus transforma. A Bíblia diz que os irmãos de José lutaram contra José. Diz a Bíblia que no final da vida José consegue perceber que Deus transforma o resultado e diz assim: é verdade, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou o mal de vocês em bem. Faça o certo porque é certo, não olhe para o resultado. O resultado Deus transformará na sua vida. Aquilo que por vezes será algo que aparentemente estará perdido, mas Deus vai entrar na história porque nós
Faça o certo porque agrada a Deus. Não olhe para o resultado. Quem disse a você que as tuas estratégias e as tuas condições e as tuas virtudes podem dar resultado em nada? Quem disse isso a você? Quem disse te enganou? Te enganou, desculpa dizer, mas quem disse te enganou? Eu lembro da história de um fazendeiro que ele estava desesperado porque ia perder a plantação. Ia perder a plantação, não chovia, tinha ainda água lá no açude. Ele começou a pegar água no açude e colocar na lavoura. Passava o dia todinho, de manhã à tarde, chegava em casa quebrado, moído, como os irmãos dizem aí. E aí colocando a água, um pouco de água na lavoura, e no outro dia, passou 7 dias, irmão, para ele colocar um pouco de água em cada parte da lavoura. Depois do 7º dia, sua esposa acorda de manhã logo cedo, bem cedinho, procura o esposo e não encontra. Aí ela sai procurando pela casa, de repente ela não acha, mas vê a porta aberta. Ela diz, vai ver, quando ela vai ver, está uma chuva grande, irmão, tudo alagado, a lavoura alagada, tudo alagado, e o marido dela olhando para cima. Aí ela chega e diz, meu filho, o que é que você está fazendo aí? Aí ele diz, eu estou contemplando. A mulher olhou e disse assim, meu marido perdeu o juízo. Mas venha para cá, meu filho, você está todo molhado. Aí ele vem. Quando ele vem, que chega ali, diz, o que é que você estava fazendo ali, meu filho, pelo amor de Deus? Eu estava contemplando. E a mulher disse, contemplando o quê, homem de Deus? E ele disse, eu estava contemplando o que Deus faz tão bem feito, que eu faço tão mal feito. E Deus em um instante só faz tudo aquilo que eu demoro tanto a fazer e faço tão mal feito. Sabe aquilo que você faz gemendo, moendo? Sabe aquilo que parece que tem um entrave, que parece que não sai do canto? Deus em um instante só faz de forma abundante, de forma plena, de forma maravilhosa e de forma perfeita, porque aquele homem passou a semana toda para colocar um pingo de água naquela lavoura e Deus num instante só alagou tudo, ensopou tudo, porque o teu Deus é um Deus abundante. Quem disse que é porque você sabe? Quem é que disse que é porque você tem? Quem é que disse que é por causa das suas qualidades? Não é por causa disso não, é porque Deus te escolheu, é porque Deus está contigo, e quando Ele abrir as portas do céu, a janela do céu, aí você vai ver só o que é agir de Deus, o que é mover de Deus na tua vida e na tua história. Basta tão somente que você viva acima da média e faça aquilo que ninguém quer mais fazer. Glória a Deus. Faça aquilo que ninguém quer mais fazer. Viva aquilo que ninguém quer mais viver. Sabe qual é o grande problema, irmãos, que nós vemos hoje e que por vezes nós reclamamos, mas eu não vejo mais Deus operar as coisas que Deus operava no passado. Mas será que você ora como você orava quando você se converteu? Será que você caminha quando você caminhava quando você se converteu? Será que você fala com Deus da forma que quando você se converteu? Quem mudou não foi Deus, quem mudou foi eu e foi você. Por isso, se eu e você viver acima da média, Deus vai operar as coisas que operou no passado. Eu lembro de um irmão do interior que era pastor, e um dia o telhado da igreja pequenina voou. E os irmãos chegam no outro dia na casa do pastor, pastor, tem um vento tão grande que o telhado voou, e agora? Hoje é festa. O pastor logo correu, falou com a esposa, disse, minha filha, aconteceu isso, e eu estou pensando em tirar o telhado de casa e colocar na igreja.
vou mandar os meninos fazer isso agora. Tirou o telhado de casa e botou na igreja. E o culto aconteceu e a obra aconteceu. Anos depois, aqueles meninos estavam já grandes, em casa, cada um na sua casa, uma casa mais bonita do que a outra. E de repente um dia o Espírito Santo falou com aqueles meninos e disse: sabe por que vocês estão nesta casa bonita, grande? Sabe por que cada um tem sua casa? E o Espírito Santo disse: porque o pai de vocês tirou o telhado. Tire o telhado, irmão, faça aquilo que ninguém quer mais fazer, viva aquilo que ninguém quer mais viver. Quando você tirar o telhado, você vai ver o que Deus vai operar na sua vida. Não foi Deus quem mudou, foi eu e você que nos tornamos medíocres, que nós não oramos mais à noite, à madrugada, que nós não acordamos mais, que nós não buscamos mais. Deixe a sua mediocridade de lado e passe a viver acima da média. As lágrimas se secaram, irmãos. Parece que a gente tem que voltar ao passado. Eu fico tão maravilhado quando eu escuto os irmãos orarem, dizendo no ciclo de oração, quando a gente chegava nos bancos, tinha tanta lágrima. O problema, irmãos, foi que as lágrimas secaram nos bancos. O problema, irmãos, é que os joelhos já não estão mais no chão. E a gente quer andar pelo braço, a gente quer andar pela boca, a gente quer andar pela cabeça, a gente quer andar pela capacidade, a gente quer andar pela condição financeira, e nada disso leva ninguém para nada. O que leva alguém para junto de Deus é andar acima da média, é fazer acima da média, é viver acima da mediocridade. E nessa manhã, nessa tarde, permaneçamos aqui com a consciência que precisamos viver acima da média, para nós podermos ver novamente Deus fazer aquilo que outrora já fez em nossa vida. Eu encerro, irmão, lembrando da história do servo do Senhor. Eliseu, quando Eliseu assumiu o lugar de Elias, ele pegou a capa, ele chegou no rio e ele lançou a capa e ele disse: eu quero ver se o Deus de Elias pode fazer novamente um milagre. E a Bíblia diz que na mesma hora o rio se abriu. O mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus que nós servimos. O problema nunca esteve em Deus. O problema sempre estará em mim e em você. O problema sempre estará em nós. Quando os discípulos estavam no barco desesperados, eles foram até Jesus e disseram: mestre, tu não importa que nós pereçamos. Ele nem sequer percebeu que Jesus estava no barco. Como Jesus não se importaria, irmãos, se ele mesmo estava no barco? Perderam diante da situação o valor da presença de Jesus. Parece que nós vivemos uma mediocridade tão grande que às vezes nós esquecemos que Deus está presente. É verdade, é mesmo, Jesus. Mas Ele está presente na minha e na tua vida, na minha e na tua história. E a vez que imediatamente Jesus levantou, repreendeu o mar, repreendeu o vento e respondeu a pergunta deles, dizendo: aonde está a vossa fé? Jesus apontou o problema. Aonde está a vossa fé? É como Jesus está dizendo para aqueles discípulos: está em qualquer lugar, menos em mim.
E a Bíblia diz que naquele dia, Jesus fez aquele grande milagre para mostrar que se importava com os seus discípulos. Glória a Deus. Ele se importa, Ele se importa com você. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Que nós nessa tarde possamos colocar em nosso coração de que precisamos praticar as primeiras obras, voltar ao primeiro amor, as primeiras práticas que outrora nós vivíamos e que agradavam ao Senhor. Que Deus nos abençoe nessa tarde. Receba essa palavra em nome de Jesus.